Já tentou meditar e sentiu que não conseguia avançar? Já leu dezenas de livros espirituais e ainda assim parece que algo te segura no mesmo lugar? Rudolf Steiner, um dos maiores pensadores da história, descobriu que existem forças invisíveis trabalhando ativamente para bloquear seu desenvolvimento espiritual. Não é falta de esforço, não é falta de mérito. São obstáculos específicos que, se você não conhecer, vão te manter preso pelo resto da vida. O que vou revelar agora pode explicar anos de estagnação espiritual. Pode mostrar por que você sente que está tão perto de um avanço, mas nunca consegue dar o último passo. Steiner mapeou 10 bloqueios principais que impedem a evolução da alma humana. E o mais assustador é que a maioria deles opera completamente abaixo do radar da consciência. Antes de começar, preciso te explicar algo fundamental. Steiner não via o mal como uma força única. Ele identificou 2 polos de oposição ao desenvolvimento humano. De um lado, Lúcifer, do outro, Ahriman. Lúcifer te puxa para cima, para fantasias espirituais sem fundamento, para o orgulho de se achar iluminado. Ahriman te puxa para baixo, para o materialismo seco, para a negação de qualquer realidade além do físico. O caminho do desenvolvimento espiritual autêntico passa exatamente no meio, equilibrando essas 2 forças. Com isso em mente, vamos aos 10 bloqueios que podem estar sabotando sua evolução agora mesmo. Bloqueio número 1. O materialismo exacerbado. Este é o território de Ahriman. A crença de que apenas o mundo físico é real, que tudo pode ser explicado por átomos e moléculas, que a consciência é apenas um subproduto do cérebro. Steiner foi enfático ao dizer que Ahriman é a força que torna o homem seco, pequeno burguês, que ossifica e traz a superstição do materialismo. Sim, Steiner chamava o materialismo de superstição, porque acreditar que a realidade se limita ao que podemos medir é tão irracional quanto qualquer crença mágica. O problema do materialismo não é apenas intelectual. Ele afeta o corpo etérico. Quando você vive convicto de que nada existe além da matéria, as forças vitais que conectam você aos mundos superiores começam a atrofiar. É como um músculo que não é usado. Com o tempo, a capacidade de perceber realidades espirituais simplesmente desaparece. Como saber se você está preso neste bloqueio? Pergunte-se: eu consigo aceitar a possibilidade de realidades que meus sentidos físicos não captam? Se sua resposta imediata é ceticismo automático, Ahriman já tem um pé dentro da sua consciência. Steiner identificou profissões e ambientes onde o materialismo ahrimânico é particularmente forte. Cientistas, tecnólogos, inventores são, segundo ele, as presas naturais de Ahriman. Isso não significa que essas profissões são ruins. Significa que pessoas nessas áreas precisam de vigilância especial para não serem completamente absorvidas pela visão materialista. O antídoto para o materialismo não é rejeitar a ciência ou a tecnologia. É complementá-las com práticas que desenvolvam a percepção espiritual. Steiner recomendava que cientistas praticassem meditação e introspecção, guiada com a mesma disciplina que aplicavam em suas pesquisas. A mente analítica é um instrumento valioso. Ela só se torna bloqueio quando domina completamente, excluindo outras formas de conhecimento. Bloqueio número 2. A arrogância espiritual. Este é o território de Lúcifer, e talvez o mais perigoso de todos porque se disfarça de virtude. É a crença de que você já alcançou níveis elevados de desenvolvimento, que você é mais evoluído que os outros.
e tem acesso a verdades que o resto da humanidade não consegue compreender. Steiner alertava que Lúcifer apela, acima de tudo, ao nosso orgulho e ambição, fazendo-nos pensar que não temos limitações. Lúcifer quer que você se sinta especial, escolhido, acima da massa. E no momento em que você acredita nisso, seu desenvolvimento para. A arrogância espiritual é uma armadilha perfeita porque usa a própria busca espiritual contra você. Quanto mais você aprende, mais suscetível fica a achar que já sabe o suficiente. Quanto mais experiências espirituais você tem, mais fácil é acreditar que já chegou onde precisava chegar. Steiner via isso constantemente entre seus próprios alunos. Pessoas que tinham experiências genuínas no caminho espiritual e depois paravam de evoluir porque achavam que já tinham alcançado a iluminação. A verdadeira iluminação, dizia Steiner, vem acompanhada de humildade profunda, não de orgulho. Existe um teste simples para detectar arrogância espiritual. Observe sua reação quando alguém discorda de suas opiniões espirituais. Se você sente irritação, se pensa que a outra pessoa simplesmente não está no seu nível, se você automaticamente descarta o ponto de vista do outro, o orgulho está presente. O verdadeiro buscador espiritual permanece eternamente um estudante. Não importa quantas experiências tenha tido, quantos livros tenha lido, quantas décadas tenha praticado, há sempre mais para aprender. Há sempre camadas mais profundas para explorar. O momento em que você acha que já sabe o suficiente é o momento em que para de crescer. Lúcifer é especialmente ativo em comunidades espirituais. Observe grupos esotéricos e você verá frequentemente competição velada sobre quem é mais evoluído, quem tem experiências mais profundas, quem tem acesso a mestres mais elevados. Tudo isso é Lúcifer em ação, transformando a busca pela transcendência em mais um palco para o ego. Bloqueio número 3. A distração onipresente. Este é um bloqueio moderno que Steiner previu com clareza assustadora. Ele alertou que uma mecanização do espírito, uma vegetação da alma e uma animalização do corpo aconteceriam se a humanidade não encontrasse uma nova relação com o espírito. Vivemos na era da distração infinita. Celulares, redes sociais, notícias constantes, entretenimento sob demanda. A mente nunca descansa. E sem descanso mental, sem momentos de silêncio interior, as portas para os mundos espirituais permanecem fechadas. Steiner ensinava que o desenvolvimento espiritual requer concentração sustentada, a capacidade de manter um pensamento, uma imagem, uma meditação por períodos prolongados. Cada notificação que você atende, cada vez que você pega o celular por reflexo, você está treinando sua mente para a dispersão, não para a concentração. Este bloqueio é particularmente insidioso porque parece inofensivo. O que pode haver de mal em checar o celular? Mas a soma de milhares de pequenas distrações cria um padrão mental incompatível com qualquer progresso espiritual sério. Steiner vivia em uma época antes da internet, antes dos smartphones, antes das redes sociais. Mesmo assim, ele já alertava sobre os perigos da mecanização da consciência. Se pudesse ver o mundo atual, certamente reconheceria Ahriman por trás de muito do que chamamos de progresso tecnológico. Isso não significa que a tecnologia é má em si. Significa que precisa ser usada conscientemente. Já se sentiu travado ao tentar meditar? Já devorou uma biblioteca inteira sobre espiritualidade e, mesmo assim, sente que algo te impede de decolar? Rudolf Steiner revelou que existem forças invisíveis,
atuando ativamente para sabotar seu crescimento espiritual. Não se trata de falta de esforço, nem de merecimento, mas de obstáculos específicos que, se ignorados, podem te manter preso para sempre. O que estou prestes a revelar pode finalmente desvendar anos de estagnação. Pode explicar por que você se sente tão perto de uma grande transformação, mas nunca consegue cruzar a linha de chegada. Steiner mapeou 10 bloqueios principais que impedem a evolução da alma humana. E o mais perturbador é que a maioria opera nas sombras da sua consciência. Antes de prosseguirmos, preciso explicar algo fundamental. Steiner não enxergava o mal como uma entidade única. Ele identificou 2 polos de oposição ao desenvolvimento humano. De um lado, Lúcifer. Do outro, Ahriman. Lúcifer te puxa para o alto, para fantasias espirituais sem raízes, e para a arrogância espiritual de se sentir iluminado. Ahriman te arrasta para baixo, para o materialismo exacerbado, para a negação de qualquer realidade além do físico. O caminho do desenvolvimento espiritual genuíno reside exatamente no meio, equilibrando essas 2 forças. Com isso em mente, vamos explorar os 10 bloqueios que podem estar sabotando sua evolução agora mesmo. Nos próximos vídeos, vamos nos aprofundar em cada um deles. Períodos deliberados de desconexão digital são tão importantes para o desenvolvimento espiritual quanto a meditação formal. Se você não consegue ficar 1 hora sem checar o celular, esse é um sinal claro de que esse bloqueio está ativo em você. Uma prática que Steiner recomendaria hoje seria estabelecer horários sagrados, períodos do dia completamente livres de estímulos eletrônicos. O amanhecer e o anoitecer são particularmente importantes, porque são momentos de transição, quando o véu entre os mundos é mais fino. Usar esses momentos para checar e-mails ou rolar redes sociais é desperdiçar oportunidades preciosas de contato espiritual. Bloqueio número 4, a imoralidade persistente. Este é um bloqueio que muitos caminhos espirituais modernos preferem ignorar. Steiner era absolutamente claro. Desenvolvimento moral e desenvolvimento espiritual são inseparáveis. Você não pode avançar espiritualmente enquanto suas ações no mundo físico contradizem princípios éticos básicos. Isso não significa que você precisa ser perfeito. Significa que precisa estar em um esforço genuíno de melhoria moral. Mentir, manipular, prejudicar outros conscientemente. Todas essas ações criam obstáculos no corpo astral que bloqueiam a percepção espiritual. Steiner dizia que para cada 3 passos em conhecimento espiritual, você precisa dar 1 passo em desenvolvimento moral. Se o conhecimento avança mais rápido que a moralidade, você cria um desequilíbrio perigoso. É possível ter experiências espirituais genuínas e, ao mesmo tempo, estar moralmente estagnado. Mas essas experiências se tornam distorcidas, mal interpretadas e, eventualmente, destrutivas. A história está cheia de exemplos de líderes espirituais que tinham poderes genuínos, mas cuja moralidade não acompanhou seu desenvolvimento. O resultado é sempre o mesmo: abuso de poder, exploração de seguidores, eventualmente queda e destruição. As capacidades espirituais sem fundação moral são como fogo sem controle. Podem destruir tanto quem as possui, quanto quem está ao redor. Steiner recomendava um exame de consciência diário, toda noite, além da introspecção guiada. Pergunte-se: fui honesto em todas as minhas interações? Causei dano a alguém com minhas palavras ou ações? Agi por interesse próprio disfarçado de altruísmo?
Este exame constante impede que pequenos desvios morais se acumulem em bloqueios maiores. Bloqueio número 5. A busca por atalhos. Este é outro território luciférico. O desejo de pular etapas, de alcançar estados elevados sem fazer o trabalho necessário. Drogas psicodélicas. Rituais que prometem iluminação instantânea. Técnicas que supostamente abrem o terceiro olho em uma semana. Steiner foi muito claro sobre isso. O caminho espiritual autêntico é gradual. Cada etapa prepara para a próxima. Quando você tenta forçar a abertura de capacidades espirituais antes de estar preparado, você não ganha poder. Você se expõe a forças que não consegue controlar. O problema dos atalhos não é que eles não funcionam. Alguns funcionam. E esse é exatamente o perigo. Você pode ter experiências espirituais genuínas através de meios artificiais, mas sem a preparação adequada, você não consegue integrar essas experiências. Elas se tornam confusas, assustadoras, ou alimentam ainda mais a arrogância espiritual. O desenvolvimento espiritual autêntico, segundo Steiner, requer anos de trabalho paciente. Não porque o universo queira te punir, mas porque sua estrutura interior precisa se fortalecer gradualmente para suportar realidades cada vez mais intensas. Steiner comparava isso à construção de um edifício. Você não pode colocar o telhado antes de construir as paredes. Você não pode construir as paredes antes de fazer a fundação. Cada etapa do desenvolvimento espiritual é uma fundação para a próxima. Pular etapas não acelera a construção. Cria uma estrutura instável que vai desabar. Isso é particularmente importante na era atual, onde tudo promete resultados instantâneos. Fitness em 30 dias, aprender um idioma em uma semana, iluminação em um fim de semana. Essa mentalidade é o reflexo perfeito da influência de Lúcifer. Ele quer que você alcance alturas espirituais, sem passar pelo trabalho de purificação e fortalecimento que essas alturas exigem. Bloqueio número 6. O isolamento espiritual. Pode parecer contraditório, mas Steiner alertava contra o desenvolvimento espiritual completamente solitário. Ele reconhecia que períodos de solidão são necessários e até benéficos, mas o isolamento permanente, a recusa de compartilhar o caminho com outros, cria problemas sérios. A razão é que sem espelhos externos, sem outras pessoas para refletir suas falhas e distorções, é muito fácil cair na arrogância espiritual sem perceber. Você cria sua própria bolha de realidade, onde tudo que pensa é correto, porque não há ninguém para questionar. Steiner organizou a sociedade antroposófica exatamente por essa razão. Não porque o desenvolvimento espiritual requer uma organização formal, mas porque há troca com outros buscadores. O confronto de perspectivas, o apoio mútuo, tudo isso acelera o desenvolvimento e protege contra desvios. Bloqueio número 7. A discriminação baseada em aparências. Este pode surpreender muitos, mas Steiner foi absolutamente claro e consistente. Ele se opunha a qualquer tratamento diferenciado baseado em raça, gênero, etnia ou religião. E identificava essa tendência de discriminar com base em características externas, como um obstáculo sério ao desenvolvimento espiritual. Por que isso bloqueia o desenvolvimento? Porque a evolução espiritual requer a capacidade de ver além das formas externas, ver a centelha divina em cada ser humano, independente de sua aparência. Quando você julga pessoas por cor de pele, nacionalidade ou qualquer outra característica externa,
Você está treinando sua percepção para permanecer na superfície. E a percepção espiritual requer exatamente o oposto. Steiner era um crítico vociferante da eugenia, que era popular em sua época. Ele via qualquer tentativa de classificar seres humanos por características externas, como um retrocesso espiritual profundo. Bloqueio número 8. O medo do desconhecido. Este bloqueio trabalha de forma sutil. É o medo que surge quando você começa a perceber que a realidade é muito maior e mais estranha do que imaginava. Quando experiências espirituais genuínas começam a acontecer, muitas pessoas recuam por medo. Steiner observou que esse medo é uma das principais razões pelas quais pessoas que começam o caminho espiritual desistem. Elas têm um vislumbre de realidades superiores e ficam assustadas. Preferem voltar ao conforto do mundo conhecido, mesmo que limitado. O problema é que uma vez que você começa a abrir portas espirituais, você não pode simplesmente fechá-las e fingir que nada aconteceu. O medo não faz as realidades espirituais desaparecerem. Apenas impede que você as enfrente com consciência e preparo. Já sentiu aquele nó na garganta, aquele medo paralisante de seguir em frente na sua jornada espiritual? Rudolf Steiner enfatizava que a coragem é uma virtude fundamental. Não aquela coragem impulsiva, inconsequente, que ignora o perigo, mas sim uma coragem consciente, que reconhece o desconhecido e, mesmo assim, segue em frente. Existe uma razão espiritual profunda para esse medo. Quando começamos a perceber as realidades superiores, também começamos a enxergar nosso próprio estado interior com mais clareza. E, frequentemente, o que vemos não é bonito. Sombras, tendências destrutivas, impulsos que preferiríamos manter escondidos. O medo do desconhecido externo, muitas vezes, é o reflexo do medo do desconhecido interno. Steiner nos ensinou que enfrentar esse medo é parte essencial do caminho. Não existe desenvolvimento espiritual genuíno sem confrontar nossas próprias sombras. A diferença é que, com as práticas corretas, fazemos isso de forma gradual e sustentada, em vez de sermos pegos de surpresa por revelações que não estamos preparados para processar. O antídoto para o medo é a confiança no processo. Confiança de que as forças espirituais que guiam nosso desenvolvimento não vão nos expor a mais do que podemos suportar. Confiança de que cada desafio traz consigo os recursos necessários para superá-lo. Essa confiança não é cega. Ela é construída através de experiências repetidas de atravessar medos e emergir mais fortes do outro lado. Bloqueio número 9. A intelectualização excessiva. Este é um bloqueio particularmente comum entre pessoas educadas e inteligentes. A tendência de transformar todo o conhecimento espiritual em conceitos abstratos, teorias, sistemas mentais, ler muito e praticar pouco. Steiner alertava contra o que ele chamava de superintelectualização. Ariman adora quando transformamos o caminho espiritual em um exercício puramente mental, porque enquanto estamos discutindo teorias, categorizando experiências, debatendo conceitos, não estamos realmente praticando. O conhecimento espiritual, segundo Rudolf Steiner, precisa descer da cabeça para o coração. Precisa se tornar experiência vivida. Não apenas informação armazenada. Podemos conhecer perfeitamente a teoria dos setênios, das hierarquias espirituais, dos corpos sutis, e ainda assim estarmos completamente estagnados se esse conhecimento nunca se transformou em prática real.
Steiner fazia uma distinção clara entre conhecimento morto e conhecimento vivo. Conhecimento morto é informação que permanece na mente como conceitos abstratos. Conhecimento vivo é sabedoria que transforma a pessoa, que se manifesta em cada ação, cada pensamento, cada sentimento. O teste é simples. Nosso conhecimento espiritual mudou a forma como vivemos? Mudou a forma como tratamos as outras pessoas? Mudou a forma como enfrentamos as dificuldades? Se a resposta a essas perguntas for sim, nosso conhecimento está vivo. Se a resposta for não, estamos presos na intelectualização. A prática recomendada por Steiner para superar esse bloqueio é focar em um único ensinamento de cada vez e praticá-lo exaustivamente antes de passar para o próximo. Não colecionemos informações espirituais como se fossem troféus. Cada ensinamento é uma semente que precisa ser plantada, regada, cultivada até dar frutos. Só então estaremos prontos para a próxima semente. Bloqueio número 10. A negação do corpo físico. Este pode parecer contraditório em um contexto espiritual, mas Steiner era muito claro. Negar ou desprezar o corpo físico é um erro luciférico clássico. Lúcifer quer que escapemos para reinos espirituais antes de completar nosso trabalho na Terra. O corpo físico, na visão de Rudolf Steiner, é um instrumento sagrado. Ele foi construído ao longo de milênios de evolução, especificamente para servir como veículo da alma nesta encarnação. Maltratá-lo, ignorá-lo ou desprezá-lo não é espiritualidade. É fuga, práticas ascéticas extremas, jejuns que prejudicam a saúde, negligência das necessidades básicas do corpo. Tudo isso representa uma distorção do caminho espiritual. O objetivo não é escapar do corpo, mas espiritualizar o corpo. Transformar o veículo físico em um instrumento cada vez mais refinado para a expressão da alma. Steiner era muito equilibrado sobre isso. Ele não recomendava indulgência, nem ascetismo. Recomendava consciência. Comer com consciência, descansar com consciência, mover-se com consciência. O corpo não é um obstáculo ao espírito, é o templo do espírito. E quando cuidamos do templo com reverência, o espírito pode se manifestar com mais clareza. Existe ainda uma terceira força adversária que Steiner mencionava com menos frequência, mas que é extremamente importante entender: os asuras. Enquanto Lúcifer trabalha principalmente no corpo astral e Arimã no corpo etérico e físico, os asuras atacam o núcleo mais profundo do ser humano, o eu, a centelha divina individual. Os asuras promovem os impulsos mais profundos de egoísmo e sensualidade destrutiva. Eles buscam fragmentar o eu humano, tornar impossível a integração espiritual. Steiner alertava que os danos causados pelos asuras são os mais difíceis de reparar, porque afetam a própria essência da individualidade. Felizmente, os mesmos exercícios que protegem contra Lúcifer e Arimã também fortalecem contra os asuras. A construção de um eu forte e integrado, através de autoconhecimento, meditação e desenvolvimento moral, é a melhor defesa contra todas as três forças adversárias. Agora que você conhece os 10 bloqueios, como removê-los, Steiner deixou um método sistemático. Os 6 exercícios fundamentais. Primeiro, o controle do pensamento. Escolha um objeto simples e pense nele por 5 minutos, sem deixar a mente divagar. Parece fácil, até você tentar. Este exercício fortalece a mente contra distrações e prepara para meditações mais profundas. Segundo, o controle da vontade.
Escolha uma ação simples para fazer todo dia no mesmo horário. Algo sem propósito prático, como tocar o lóbulo da orelha ao meio-dia. Isso fortalece a vontade independente de motivações externas. Terceiro, a equanimidade. Observe suas reações emocionais ao longo do dia. Alegrias excessivas, tristezas profundas, irritações repentinas. O objetivo não é suprimir emoções, mas observá-las sem ser arrastado por elas. Isso desenvolve estabilidade interior. Quarto, a positividade. Procure o aspecto positivo em cada situação, por mais difícil que seja, não como negação do negativo, mas como exercício de percepção ampliada, mesmo nas piores circunstâncias. Algo pode ser aprendido. Quinto, a abertura mental. Mantenha-se disposto a considerar novas ideias, mesmo que contradigam suas crenças atuais. Isso protege contra a rigidez mental que bloqueia o desenvolvimento. Sexto, a harmonia. Pratique os 5 exercícios anteriores de forma equilibrada, sem focar excessivamente em nenhum deles. O desenvolvimento espiritual requer equilíbrio entre todas as faculdades. Se você está recebendo valor deste conteúdo, considere enviar um Super Thanks. Você acabou de descobrir conhecimento que pode desbloquear anos de estagnação espiritual. Cada contribuição permite que continuemos revelando os ensinamentos de Rudolf Steiner, que transformam vidas. Existe ainda a prática da introspecção guiada noturna. Toda noite, antes de dormir, revise seu dia de trás para frente, do momento presente até o momento em que acordou. Isso desenvolve a capacidade de pensar independente do tempo físico e fortalece o corpo etérico. É fundamental também a prática da veneração. Steiner dizia que sentimentos de veneração, de reverência perante o que é grande e misterioso, abrem portas que o intelecto sozinho nunca consegue abrir. O cientista moderno foi treinado para dissecar, analisar, reduzir. O buscador espiritual precisa reaprender a contemplar com reverência. A veneração não é adoração cega, é o reconhecimento de que existe algo maior que você, que a realidade contém mistérios que sua mente finita não consegue abarcar completamente. Essa atitude de humildade perante o mistério é exatamente o oposto da arrogância espiritual. E por isso que cultivar veneração é um antídoto tão poderoso contra as influências luciféricas. Steiner recomendava práticas simples de veneração. Contemplar um nascer ou pôr do sol em silêncio reverente, observar uma planta crescendo com atenção devota, ler textos sagrados não para extrair informação, mas para absorver a sabedoria com gratidão. Qualquer atividade pode se tornar um exercício de veneração, quando feita com a atitude interior correta. Outra prática essencial é a do pensamento vivo, que Steiner chamava de micaelico. Desenvolver um pensar que é ao mesmo tempo claro e moralmente saudável. Não apenas lógico, mas conectado ao coração. Este tipo de pensamento é a melhor arma contra a Arimã, que quer um pensamento puramente mecânico, desconectado de valores e sentimentos. Quero te contar um caso que ilustra a importância de identificar bloqueios específicos. Um homem, chamado Ricardo, de 45 anos, chegou em Dornach frustrado. Ele praticava meditação há 20 anos. Tinha lido toda a obra de Steiner, frequentava grupos de estudo regularmente, mas sentia que não evoluía. Quando foi orientado a fazer uma auto-investigação honesta, ele descobriu que seu bloqueio principal era a arrogância espiritual. Ele se considerava mais avançado que os outros membros do grupo.
Achava que já sabia o suficiente. Sua meditação tinha se tornado rotina mecânica, porque ele não acreditava que precisava de mais desenvolvimento. O momento de virada aconteceu quando ele conseguiu ver essa distorção em si mesmo. Não foi fácil. A arrogância espiritual tem uma capacidade especial de se esconder. Mas uma vez identificado, ele pode ser trabalhado. Depois de um ano de esforço consciente para cultivar humildade genuína, ele relatou avanços que não tinha experimentado nas 2 décadas anteriores. Isso nos leva a um ponto crucial. Identificar o bloqueio é metade da batalha. A outra metade é trabalhar consistentemente para removê-lo. Não basta saber que você tem tendência ao materialismo exacerbado, ou à arrogância, ou à distração onipresente. Você precisa criar práticas específicas para contrariar essas tendências dia após dia. Steiner era muito prático sobre isso. Ele não oferecia apenas diagnósticos espirituais. Oferecia exercícios concretos para cada tipo de obstáculo. Se seu bloqueio é o materialismo exacerbado, práticas de meditação que desenvolvem a percepção do corpo etérico são particularmente indicadas. Se seu bloqueio é a arrogância, exercícios de veneração e serviço aos outros são essenciais. O caminho espiritual não é uma linha reta, é uma espiral. Você vai encontrar os mesmos obstáculos repetidamente, mas cada vez em um nível mais profundo. O materialismo exacerbado que você superou no nível intelectual pode reaparecer no nível emocional. A arrogância que você venceu em uma área pode ressurgir em outra. Por isso, a vigilância constante é necessária. Não uma vigilância ansiosa ou paranoica, mas uma observação tranquila e honesta de si mesmo. Os exercícios de Steiner desenvolvem exatamente essa capacidade. Com o tempo, você se torna capaz de perceber tendências destrutivas antes que elas se manifestem completamente. É importante também entender que Lúcifer e Arimã não são puramente negativos. Steiner via essas forças como necessárias para a evolução humana. Lúcifer trouxe a liberdade, a capacidade de errar e aprender. Arimã trouxe a inteligência analítica, a capacidade de compreender o mundo material. O problema não é a existência dessas forças, mas o desequilíbrio, o caminho do Cristo cósmico. Na terminologia de Steiner, é encontrar o equilíbrio entre os 2 extremos. Nem a fantasia espiritual desconectada da realidade, nem o materialismo exacerbado que nega toda a transcendência. O verdadeiro desenvolvimento espiritual integra ambas as polaridades em uma síntese superior. Steiner usava a imagem da balança para explicar isso. Lúcifer e Arimã são os 2 pratos da balança. O ser humano é o fiel que deve manter o equilíbrio. Quando você pende demais para um lado, perde a estabilidade. O trabalho espiritual é justamente manter esse equilíbrio dinâmico, momento a momento, decisão a decisão. O Cristo cósmico, na visão de Steiner, não é apenas uma figura histórica, é uma força espiritual ativa que ajuda a humanidade a encontrar esse equilíbrio. Conectar-se com essa força através da meditação e da vida ética fortalece sua capacidade de resistir tanto a Lúcifer quanto a Arimã. Isso é particularmente importante em nossa época. Steiner via o período atual como um momento de batalha espiritual intensa. As forças de Lúcifer e Arimã estão mais ativas do que nunca, tentando desviar a humanidade de seu caminho evolutivo. Cada indivíduo que encontra o equilíbrio contribui para a vitória da luz. Cada pessoa que sucumbe aos extremos
Fortalece as forças adversárias. Para encerrar, deixo uma prática que pode ajudar a identificar qual bloqueio é mais ativo em você neste momento. Antes de dormir esta noite, revise seu dia e pergunte-se: onde eu fui puxado para cima demais? Para fantasias, orgulho, fuga da realidade. E onde eu fui puxado para baixo demais, para ceticismo, materialismo, negação do espiritual. Faça isso por uma semana e um padrão vai emergir. Você vai perceber se sua tendência predominante é luciférica ou arimânica. E com esse conhecimento, pode direcionar seus esforços de forma muito mais eficaz. Lembre-se, ninguém está completamente livre desses bloqueios. Mesmo os mestres mais avançados continuam trabalhando com eles. A diferença é que eles reconhecem os bloqueios quando surgem e têm ferramentas para lidar com eles. Agora você também tem essas ferramentas. Use-as com consistência e paciência, e os resultados virão. Polêmica para os comentários. Steiner afirmava que a arrogância espiritual é mais perigosa que o materialismo exacerbado, porque se disfarça de virtude. Você concorda? Ou acha que o materialismo exacerbado, por negar completamente o espírito, é o bloqueio mais grave? Comente sua perspectiva. E se você identificou qual desses 10 bloqueios te afeta mais, compartilhe nos comentários. Eu vou responder a todos vocês. Nas primeiras horas, quero saber qual desses obstáculos está te impedindo de alcançar seu pleno potencial. Compartilhe sua experiência. Vamos construir uma comunidade de apoio mútuo, rumo ao despertar espiritual. Lembre-se, Rudolf Steiner nos mostrou que o caminho para a liberdade interior passa pelo conhecimento de nós mesmos e pelo enfrentamento das forças que nos aprisionam. Então, qual é o seu bloqueio? Estou ansioso para saber.